Bom, vamos falaremos um pouquinho sobre o acidente de trabalho, né? Existe o acidente típico e o de trajeto. Todos que não são de trajeto são acidentes típicos, né? E falaremos também um pouquinho sobre doença é, oriunda do trabalho, tá? O que fazer em casos de acidente típico, né? Eu vou dar um exemplo. Estou no escritório, no Rio de Janeiro, no cowork do Rio de Janeiro, e eu caí. Tava subindo pro andar, eu quis ir de escada, aí eu caí na escada, tropiquei no último degrau, eu caí com o rosto no chão e quebrei o maxilar. Um exemplo, né, bem drástico, mas pode acontecer. Primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar atendimento médico, pedir ajuda, procurar atendimento médico, se eu conseguir andar, vai até o local, um hospital, chama o pessoal da brigada, chama o pessoal da CIPA para poder ajudar, chama alguém que estiver mais próximo para poder fazer o auxílio para a pessoa, para mim que me machuquei. Aí eu vou pro médico e tal. Lá no médico eu peço para ele fazer um relatório de atendimento médico e falo para ele que foi é, decorrência do trabalho, foi um acidente de trabalho. Em alguns estados existe um relatório que chama RAT, né? Aqui em São Paulo já não se utiliza mais, mas eles dão uma declaração falando que foi um acidente de trabalho e já coloca no CID também o que foi o motivo, né, do diagnóstico, né? Qual foi o diagnóstico. Então, sempre peça o atestado, a declaração, o relatório, enfim, o que for no seu estado, com o devido CID, né? A partir disso, depois que você foi tratado, já amenizou as suas dores, né? Você deve comunicar ao seu superior imediato, né? Que ocorreu um acidente de trabalho, que ocorreu, tudo explica para ele o que aconteceu, né? Tudo certinho. E ele vai ter que, e o próprio supervisor, ou superior imediato, gerente, enfim, ele tem que preencher um formulário, né? Um formulário de investigação de acidentes, né? Esse formulário, ele vai precisar do quê? Vai precisar falar com você, conversar, identificar o que ocorreu, e nesse formulário, ele também vai anexar também o seu atestado que você vai encaminhar para ele. Então, você vai ter que encaminhar o atestado para o RH, ADP e também para o seu supervisor, seu superior imediato, tá bom? Na ausência do supervisor, você pode chamar diretamente a mim, que eu vou dar andamento nessa situação também. Após fazer tudo isso, acabar o seu período de atestado, né? Enfim, o que quebra maxilar, provavelmente deve ser uns 15 dias, 14 dias. Passou desse tempo, né? Você vai conversar comigo antes de iniciar o trabalho, né? Vamos conversar um pouquinho, né? Quem é de São Paulo, da matriz, vai conversar comigo no escritório mesmo e vai ser encaminhado para o médico do trabalho fazer a liberação da sua volta, tá? Então, é bem tranquilo, é bem fácil, né? O formulário de incidente, de acidentes e esse fluxo está na nossa pasta pública, lá em Medicina e Segurança do Trabalho, no fluxograma de acidentes de trabalho. Tá? E no caso de acidente de trajeto, é, é muito parecido também essa questão do que fazer quando acontece. Né? A única diferença é que você deve procurar sempre o SAMU, se você ficar no local mesmo, né? Se você não conseguir sair do local, e é procurar o SAMU ou conseguir ir andando, né? E, e o que se caracteriza um acidente de trajeto, né? Um acidente de trajeto se caracteriza você indo trabalhar ou voltando do trabalho para casa. Então, se acontecer algum acidente com você nesse caminho, é considerado acidente de trajeto, né? E da mesma forma que o acidente típico, você deve procurar sempre o atendimento médico, né? Na hora que aconteceu. Então, estou indo trabalhar, eu geralmente pego o metrô, mas eu quis ir de ônibus, um exemplo. Quis ir de ônibus, estava subindo no ônibus, descendo do ônibus, eu caí e caí de bunda no último degrau e no chão também na rua. Então, tive uma lesão perto do cóccix. E na hora eu não consegui levantar. Não consegui levantar, estava com uma dor extrema, pedi ajuda pro pessoal, já ligaram pro SAMU. O SAMU veio e fez a minha remoção do local. Quando o SAMU vai até o local, você pode pedir para eles te levar para a rede de convênio seu mais próxima, né? Ou ele vai te levar no hospital público mais próximo.
né? Se você tiver convênio, é sempre melhor, né? O atendimento do convênio eu particularmente gosto, mais do que ir pro SUS, mas fica a seu critério, né? Você vai e vai até o médico, né? Após ser examinado, fazer todas as questões de parte de exames, medicamentos, você vai falar com o médico que foi um acidente de trajeto. Você estava indo trabalhar, estava voltando do trabalho. Com isso, ele vai fazer também aquela declaração, aquele atestado, e também vai colocar o CID da, do diagnóstico que ele teve. Após isso, é o mesmo procedimento do acidente típico, tá? Você deve falar com seu superior imediato, ou na ausência dele comigo mesmo. A gente vai fazer o preenchimento do formulário de acidente e incidente de trabalho e de trajeto. E com isso vamos dar andamento na abertura da CAT, tudo mais igual no acidente típico. E depois que acabar o seu período de atestado, você vai voltar, falar comigo de novo para fazer uma entrevistinha. Eu vou te caminhar para o médico do trabalho e ele vai fazer sua liberação de volta do trabalho, tá? Então, sempre os pontos importantes para focar é quando for falar com o médico, pedir o CID correto e falar que foi um acidente de trabalho ou de trajeto. Em caso de doença ocupacional, aí fica um pouquinho mais é, interessante a gente conversar, porque uma doença ocupacional é muito difícil de ser examinada, né? E ela não ocorre de um tempo para o outro, é decorrência de vários anos, né? Então, é, como que funciona? Se a pessoa for incapaz de trabalhar, né? Se a pessoa está com uma lesão muito grande na cervical e não consegue mais andar, e não consegue ficar sentada. Então, ela tem que procurar, primeiro de tudo, um atendimento médico, né? Fazer um tratamento médico, né? Pode ser crônico ou não a doença, então pode ser que tenha vários exames, várias atas dos médicos, né? Mas o importante é sempre pedir para ele emitir um laudo médico, né? Comprobatório. Emitindo esse laudo médico comprobatório, você deve também comunicar ao seu supervisor imediato que teve esse laudo de incapacidade de trabalho, né? Ou de doença do ocupacional, caso o médico determine, com o CID correto. Deve falar com o seu superior imediato, ele vai preencher o formulário também, anexando esse laudo. E eu vou fazer uma investigação de tudo que os médicos colocaram. Vou fazer a abertura da CAT, né, sobre a doença ocupacional e vou mandar todos os relatórios, documentos, tudo certinho, né? Aí você vai ser encaminhado para o médico do trabalho e ele que vai fazer também a avaliação do que ocorreu. Então, isso já vamos também fazer um atendimento prévio quanto à doença ocupacional e o médico vai determinar se é doença ocupacional ou não, qual que vai ser os efeitos disso e vai te encaminhar para o INSS. Basicamente é isso, tá? Um ponto de atenção que eu digo também é que esse formulário aqui ele também serve para caso de não acidentes, tá? Então, em caso de incidentes, tropiquei e quase caí. Então é sempre bom preencher o formulário, falar com o seu supervisor imediato, e a gente consegue fazer é, ações para remover aquele acidente, aquele incidente, para evitar que ocorra algo pior.